Boa noite, então. Boa noite. Estamos aqui hoje na quinta aula do curso de Puericultura. Este curso é uma parceria da Sociedade Goiana de Pediatria com o CREMEGO. Meu nome é Paula, eu sou pediatra, conselheira, também sou da diretoria da Sociedade Goiana de Pediatria. Estou aqui hoje com o Dr. Ronaldo Moura, ele é médico pediatra, graduado pela Universidade Federal de Goiás e com residência do materno-infantil. E ele também tem MBA de Gestão em Saúde pela FGV. Então, agradeço, Ronaldo, a sua presença. A gente fica muito feliz de você estar aqui. E o tema hoje é check-up e rotina em pediatria. Obrigada, Ronaldo. Muito obrigado ao CREMEG, à Sociedade Goiana, pelo convite. Boa noite aos colegas que estão assistindo a aula agora e os colegas que vão assistir a aula depois. É um prazer muito grande, uma honra estar falando para vocês. Então vamos lá. Peraí. Eu vou falar um pouco do que é a definição de triagem, né? Então, segundo a Academia Americana, né, esse é um resumo básico do que seria um exame de rastreio. São exames que a gente vai realizar na população saudável com o objetivo de identificar pacientes que apresentam risco acrescido de doença e que justifique esses testes adicionais. Então, para isso, a gente precisa definir a característica da doença, né? Então, essa doença que a gente vai testar numa população saudável, uma população que não tem sintomas, ela tem que ter uma morbidade, uma mortalidade substancial se não for tratada. Ela tem que ter uma prevalência que justifique o teste, né? E muitas vezes a prevalência ela não é tão grande, mas a morbidade e mortalidade é grande, aí a gente não vai correr o risco. E a fase pré-clínica tem que ser detectável pelo método que a gente vai aplicar, certo? E também o que a gente tem que levar em conta para decidir se a gente vai triar ou não é a melhora no prognóstico, claro. Nós queremos ter um desfecho favorável para a criança, no caso que a gente vai falar de pediatria, que vai ser triada. O custo-benefício. Então, tem que existir um custo exequível, né? Então, o exame tem que ser de baixo risco também. Não vou fazer ressonância com contraste de todas as crianças, né? Mesmo que o contraste seja seguro, o exame é de alto custo. Eu não vou fazer tomografia para todos, mesma coisa. Então, o exame tem que ser de baixo risco, tem que ser fácil de executar, tem que ser sensível, e específico. Então, a gente sabe naqueles conceitos da bioestatística, a sensibilidade e a capacidade do exame pegar a doença, né? Ser muito sensível. Então, o índice de falsos negativos dele é muito baixo, tem que ser próximo de zero. Porém, vai ter falsos positivos. Essa é a capacidade de ser específico. Então, todo exame de triagem, geralmente, ele é muito sensível e pouco específico. E os falsos positivos vão ser acompanhados. Então, essas definições elas têm que ser feitas para a gente entender do que a gente está falando. Então, na prática pediátrica, a triagem ela é rotineiramente utilizada para uma série de condições, conforme a gente vai discutir aqui. Mas para a maioria dessas condições, há uma falta de evidência direta de ensaios clínicos randomizados que apoiem essa prática e apoiem os efeitos benéficos dessa triagem ou quantifiquem os potenciais benefícios e danos. A falta de evidência não significa necessariamente que a triagem não seja benéfica, apenas que ela ainda não foi adequadamente testada, pelo simples fato de serem crianças. Então, ninguém vai fazer um ensaio clínico em crianças saudáveis, né, indiscriminadamente. Então, é por isso que a gente tem pouco estudo, mas alguma coisa já existe. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui eu venho da escola do Selmo Celeno Porto, né? Eu fiz faculdade na UFG. Então, eu até queria colocar uma foto dele aqui só para a gente lembrar disso. Mas é claro que também tem outros pediatras maravilhosos que participaram da formação da escola da Faculdade de Medicina e de outras faculdades no Brasil todo. A gente tem que lembrar que a principal triagem em pediatria é o exame clínico. E aí a gente vai definir
a periodicidade que esse exame clínico vai acontecer, pensando em uma criança saudável. Então, nós temos dois calendários oficiais, né? O calendário da Sociedade Brasileira é, é esse que está na tabela abaixo. Então, ele é um calendário que tem uma maior frequência de avaliações em detrimento do calendário do Ministério da Saúde e da Academia Americana. A Academia Americana, ela define uma semana, um mês, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 18, 24, depois uma vez ao ano. Já a Sociedade Brasileira define uma semana, né, mensal até 6 meses, bimestral até 12 meses, trimestral até 24 meses. E depois, de 6 em 6 meses até 4 anos de idade, e depois anualmente. Isso tudo tem um porquê, para a gente triar os marcos importantes do desenvolvimento, a gente triar ganho de peso, pensando na nossa população, nas carências da nossa população. E mesmo assim, o Ministério da Saúde tem essa divergência, porém, qualquer um desses dois calendários vai dar uma margem de segurança para a gente fazer diagnóstico precoce. Então, vamos lá. Falando desses 1.000 primeiros dias, né? Então, em 2016, a gente começou a ouvir muito essa expressão, 1.000 dias. E isso veio de uma publicação que foi feita no Lancet, uma série de publicações que avaliaram o perfil metabólico de crianças que foram acompanhadas ao longo de toda a vida, que tinham também avaliação pré-natal. Então, os 1.000 dias são definidos como os 280 dias da gestação e os 730 dias após, são os 2 primeiros anos de vida. E esses estudos, essa série de estudos, trouxeram segurança para a gente afirmar que o que acontece nesses 1.000 dias é determinante para o metabolismo ou a programação metabólica dessas pessoas na vida adulta. Por quê? Como nós estamos falando de pessoas saudáveis, de crianças saudáveis, nós queremos evitar as doenças crônicas não transmissíveis, aquelas que a gente vai ter na idade adulta, na velhice, seria obesidade, hipertensão, diabetes. Então, tudo isso foi comprovadamente prevenido através de intervenções nesses 1.000 dias. E é por isso que existe o conceito, né, foi consolidado ainda mais o conceito da consulta de pré-natal pediátrico. Pensando lá na gestação. Então, o pediatra ou o médico da família que vai acompanhar essa criança, ele vai ter a oportunidade já de começar a formar um vínculo, de começar a fazer diagnóstico precoce e de fazer triagens já no pré-natal. Esse pré-natal pediátrico, ele começa lá, é uma consulta que acontece a partir da 32ª semana de gestação. Nos Estados Unidos, 78% dos pediatras fazem esse serviço e somente de 5 a 39% dos pais utilizam. Lá nos Estados Unidos, a realidade do primeiro mundo. No Brasil, a gente não sabe ainda, porque o serviço é muito pouco utilizado. Existe uma regulamentação normativa da ANS que regulamentou essa prática, mas não, ela só regulamentou, ela não é obrigatória. E aí a gente vai nessa consulta abordar essa questão dos 1.000 dias, a prevenção das doenças crônicas, a nutrição da mãe, a suplementação de micronutrientes que ela está fazendo, as vacinas que ela realizou. Então, tudo isso vai ser feito com o objetivo de melhorar os primeiros 2 anos de vida e, por que não falar de melhorar toda a condição de saúde da família, que aquela criança vai estar inserida. Nesse momento, o pediatra vai ter oportunidade de falar sobre o parto normal, né, tendo em vista os benefícios para a mulher, para o bebê, falar do aleitamento materno, vai preparar a família para os primeiros cuidados com o bebê, vai formar o vínculo com a família, né, o médico da família lá, que está lá na unidade básica de saúde, se é ele, muitas vezes, que faz o pré-natal de baixo risco, eu acredito que o vínculo já é muito maior quando esse bebê nasce. E vai falar das sorologias maternas. Existe toda uma discussão sobre quais sorologias serem solicitadas, né? A gente tem, aqui no estado de Goiás, nós temos a APAE, que apoia muito o governo, e o SUS tem um teste da mamãe muito completo, mas não é a realidade em outros estados. Então, questiona-se até a necessidade daquele tanto de exames, mas aqui em Goiás, quando a mulher faz o teste da mamãe, já é uma cobertura excelente e orientação sobre outras triagens.
Então, quais são os fatores de risco, as situações que aumentam o risco da mortalidade fetal? A idade materna, os extremos, menor de 16 anos, maior que 35, as gestações múltiplas, né, gemelares, o desfecho desfavorável em outras gestações, os diagnósticos de malformações fetais, síndromes genéticas, as doenças maternas, tanto doenças cardiovasculares, doenças nefropatias, doenças neurológicas, ou doenças metabólicas adquiridas na gestação, e as condições de que a mãe foi exposta que podem significar restrição de crescimento intrauterino, com o uso de drogas, o uso de álcool, tabagismo, acidentes, traumas ou outras doenças. Eu tive uma experiência muito rica fazendo pré-natal pediátrico no hospital, atualmente, o Hospital Estadual da Mulher, e eu fazia o pré-natal de malformações. Então, lá a realidade vem pessoas de baixo nível socioeconômico, né, que muitas vezes diagnosticavam uma síndrome de Potter, que muitas vezes diagnosticavam uma cardiopatia congênita crítica, e aí a gente percebeu que essa intervenção no pré-natal melhorava muito a aceitação do diagnóstico e o desfecho desses pacientes, mesmo que fosse um desfecho desfavorável até. Então, é importante, muitas vezes não vai ser a realidade de muitos aqui que estão no interior, mas é importante formar o vínculo com essas famílias e para as síndromes que são síndromes conhecidas, síndromes que a criança tem qualidade de vida, como por exemplo síndrome de Down e outras, é muito importante ter essa orientação pré-natal sobre como é que essa criança vai nascer, o que vai acontecer depois que ela nascer. Aí, tá, o bebê nasceu. Quando que a gente começa a fazer triagem? Então, a gente começa a triagem lá no período neonatal, após 24 horas de vida, com o teste do coraçãozinho. Então, nós vamos testar para cardiopatias congênitas críticas. A gente sabe que é a minoria delas, mas a gente precisa testar. Então, se você. Nós estamos falando para médicos em todo o estado, está numa maternidade. Hoje, a oximetria de pulso é uma coisa muito fácil. A pandemia deu uma popularizada, né, no oxímetro. Até as pessoas leigas têm oxímetro em casa. Então, eu considero inadmissível que um bebê receba alta de uma maternidade qualquer que seja sem fazer uma oximetria adequada para diagnóstico de cardiopatia, porque é a minoria delas que vai ser diagnosticada, porém, eu vou mudar a vida dessa criança para sempre. Ela pode não sobreviver, né, nessa primeira semana. Então, como que é feita? Saturação do membro superior direito, saturação do membro de qualquer membro inferior. Eu faço a diferença entre as duas, não pode ser maior do que 3, a diferença das duas saturações, e elas têm que ser maior que 95% em ar ambiente. Deu alterado, você tem que repetir uma hora, continuou alterado, pede avaliação especializada com ecocardiograma. A triagem auditiva é consenso, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, que deve ser realizada nesses primeiros dias de vida. E a gente sabe que tem a triagem básica, que é a emissão autoacústica normal, que avalia a transmissão do som, e tem o potencial auditivo evocado, que ele é indicado em situações específicas, como, por exemplo, uma sífilis congênita, ou uma criança que recebeu antibiótico terapia, uma criança que teve icterícia em altos níveis de bilirrubina. Aí ela vai fazer esse potencial evocado auditivo, que é de tronco cerebral, vai avaliar a condução do som pelo sistema nervoso central. No caso do teste da orelhinha, ele é um teste simples que avalia a condução pelos ossículos só. O teste da linguinha se tornou lei em 2014, porém, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem uma manifestação técnica contrária à obrigatoriedade desse teste, uma vez que ele não é fundamental para estabelecer a amamentação. A gente sabe que a incidência de freno curto é muito baixa e ele não tem relação, muitas vezes, às vezes é só uma questão anatômica, tem toda uma discussão sobre isso. Porém, nas maternidades públicas do estado, a maioria delas é feito porque é a mesma profissional que faz a triagem auditiva. O teste do pezinho, que nós aqui no estado de Goiás temos uma condição muito confortável, né? Nós não sabemos o que
a realidade de outros estados do Brasil, que não tem todas as doenças incorporadas no teste do pezinho do SUS. Nós somos modelo para o Brasil, graças à APAE, e recentemente, em 2022, foi sancionada uma lei que vai incorporar até 15 doenças ao teste do pezinho. Como Goiás já estava muito avançado no ranking nacional, o que nós vimos agora, né, que foi incorporado, foi a toxoplasmose congênita. Mas nós já tínhamos 7 doenças, se eu não me engano, então foi incorporado mais uma doença, e isso vai ser feito ao longo dos anos, incorporando doenças gradativamente, a fim de que os estados tenham condições estruturais para incorporar. E aí, no teste do pezinho, a gente já faz aquele exercício da reflexão da definição que eu fiz lá no início do benefício da triagem. Então, essas são doenças metabólicas, muitas delas, né? Fenilcetonúria, deficiência de biotinidase, hipotireoidismo, hiperplasia adrenal congênita, são doenças muito graves. Então, a incidência delas é baixa, porém, o desfecho delas é muito grave. Por isso que a gente faz um diagnóstico muito precoce, né, no período neonatal, a partir do terceiro dia de vida, para que a gente evite um desfecho altamente desfavorável. Alguém está com o áudio ligado. É, então é isso. Então essas outras também, elas vão ser incorporadas e elas também têm o mesmo perfil. Vai desde imunodeficiências primárias, imunodeficiências tanto celular quanto moral, a erros inatos do metabolismo. A deficiência de biotinidase é um erro inato do metabolismo. Mas existem outros que a deficiência de biotinidase tem tratamento, tem outros que nem tratamento tem. Então, tem a oportunidade de fazer o diagnóstico e vai ser incorporado. Hoje nós temos esse teste, que é gratuito, e temos o teste que pode ser feito quando a família está disposta a pagar. Existem até 49 doenças que podem ser diagnosticadas. O teste do olhinho, que é um teste também de triagem, que é o teste do reflexo vermelho, nas maternidades municipais é feito pelo próprio pediatra, e aí se vê alguma alteração encaminha para o especialista, e na rotina de um modo geral, em situações mais favoráveis, em que tem a disponibilidade do oftalmologista, o oftalmologista faz o acompanhamento. O teste, ele visa triar doenças muito raras também, e ele não é invasivo, é o reflexo da luz no olho do bebê. Então, não tira também a necessidade de continuar esse segmento pós a realização. E lá nos Estados Unidos, lá no UpToDate, fala sobre triagem genética, porque já é uma realidade lá nos Estados Unidos. O bebê nasce, já tem um teste da bochechinha, que pode ser feito à beira-leito, não é invasivo, que testa até 540 doenças. Então, hoje, nós não temos essa realidade disponível no SUS, não é tão acessível assim da gente pagar, mas a gente tem que ter o conhecimento, saber que existe e que vai diagnosticar de forma não invasiva muitas doenças que são doenças, mesmo que raras, têm um desfecho muito negativo. É, e o que vai ser a triagem fundamental que o médico da família, o médico pediatra vai fazer nas consultas? É a triagem do desenvolvimento. Então, quando o Ministério da Saúde, a Academia Americana, a Sociedade Brasileira pensa na periodicidade das consultas, nós estamos falando da importância de acompanhar o desenvolvimento saudável da criança. E aqui, essa foto mostra a mais ou menos a evolução do desenvolvimento motor de uma criança, né? A gente sabe que a aquisição de habilidades motoras, ela vai no sentido crânio, caudal e do centro para a periferia. Então, se eu vou seguindo lá e a caderneta de saúde da criança, que está disponível no Google, você pode pesquisar se na sua cidade não tem, porque ocasionalmente acontece de ficar sem, tem os marcos que são mais vistos naquela idade, em uma faixa de idade. Então, se a criança não atingiu aquele marco ou está numa margem já de risco, levanta-se uma bandeira vermelha e eu vou intervir precocemente. Por que que eu vou intervir precocemente? Porque nós estamos numa janela de oportunidade em que a criança tem muita neuroplasticidade. Então, a capacidade dessa criança de
organizar caminhos cerebrais, conexões cerebrais alternativas que vão garantir a aquisição de habilidades motoras é muito maior do que se eu fizesse a intervenção com 4, com 5 anos. Então, inclusive, eu vou até parar aqui de compartilhar, para compartilhar uma outra página, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, em parceria com a Sociedade Paraibana, fez uma cartilha de desenvolvimento com os novos marcos do desenvolvimento. São marcos que foram atualizados pelo CDC e que ele traz nessa cartilha, é uma cartilha gratuita que está disponível para todo mundo. Quem não tiver e quiser receber, eu posso enviar. Se não tiver no grupo do WhatsApp do Cremego, eu posso enviar pessoalmente também, porque na consulta você pode ler quais são os marcos esperados. Estou procurando aqui para eu compartilhar. Quais são os marcos esperados para cada idade e como você pode intervir em cada idade exatamente. Eu não consegui compartilhar, peraí. Aqui achei. Então, essa cartilha aqui, cartilha de 2 meses a 5 anos, aprenda os sinais e haja cedo. Então, veja só, ela chega aqui com aos 2 meses, quais são os marcos sociais, emocionais que essa criança tem que apresentar nessa idade? Aí você vai conversar com a família e ver. Isso já existia na caderneta de saúde, mas novos marcos foram incorporados, e é importante a gente estar atualizado sobre isso, porque a medicina é baseada em evidência. Então, com a evidência do desenvolvimento, da aquisição de habilidades, a gente vai chegar a esse checklist e vai fazer o diagnóstico. Então, percebi que tem um atraso motor, um atraso cognitivo, um atraso de linguagem. Veja só, com 2 meses já estamos falando de linguagem. Aí eu vou aqui, ajude seu bebê a aprender a crescer. Eu vou orientar essa mãe. No meu consultório, eu entrego para as mães essa cartilha para que elas também acompanhem. Então, tem coisas que às vezes elas vão ver na individualidade. Então, hoje em dia, a gente tem que se cercar de materiais para também amparar a nossa orientação. E como é uma cartilha validada pelas sociedades e pelo CDC, inclusive tem um aplicativo que tem também os marcos do desenvolvimento, eu acho interessante a gente incorporar isso na atenção básica, pensando também no diagnóstico precoce de outras condições. Vamos lá. Então, eu vou fazer a avaliação do desenvolvimento com os marcos esperados para cada idade, vou fazer a avaliação motora, avaliação cognitiva, avaliação de linguagem, tudo dentro da consulta pediátrica, da consulta periódica. Então, a criança não vai ficar doente para a mãe levar no pediatra, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, ou no médico da família, ou no clínico geral daquela comunidade. E ela vai levar com a criança saudável. Então, a gente tem que construir esse hábito. Outra coisa que na consulta a gente vai fazer é a avaliação de peso e estatura. E isso eu destaco aqui que é uma matéria da residência de pediatria, né? Então a gente nunca delega essa função. O pediatra não delega. A gente mede a criança. Então, o residente, o interno, ele vai aprender, porque existe o jeito certo de aferir, né? Então, a criança até 2 anos de idade, você tem que ter o estadiômetro lá, a régua, com as medidas, você tem que posicionar bem a cabeça, você tem que esticar bem as pernas. Por quê? Porque eu vou comparar essa criança com ela mesma. Eu sempre falo isso na consulta. Nós vamos fazer duas comparações com ela mesma e com as crianças da mesma idade. Para isso, eu tenho que utilizar um parâmetro confiável. Então, se a criança tem mais de 2 anos, eu tenho que fazer a aferição da forma correta. E essas duas imagens são de documentos da Sociedade Brasileira de Pediatria falando do acompanhamento, da estatura, do peso de crianças. O que que o pediatra precisa saber? Então, o médico que está na atenção básica, ele precisa saber disso. Se é a enfermeira que pesa e mede, ótimo. Será que ela sabe fazer da forma correta? Então, é importante a gente saber disso. Muitas vezes, outra coisa que eu quis trazer aqui, a gente está num lugar, né? Nós estamos aqui numa aula do Conselho Regional de Medicina e a gente tem que falar disso, que não tem uma balança para pesar a criança. Então, é papel do médico também
informar o gestor daquela unidade que é muito importante ter uma balança. Uma balança para pesar essa criança até 2 anos de idade, que é essa balança pediátrica. E que depois dos 2 anos de idade pode até usar a balança que todo mundo usa, mas jamais para avaliação de rotina é correto a gente pesar a mãe e depois pesar o menino no colo. Né? Se é um prematuro extremo, pensa, Paula, se é um prematuro extremo que nasceu, que 10 gramas faz toda a diferença, 20, 200 gramas que seja, não é assim que a gente vai fazer diagnóstico de baixo peso, diagnóstico de perda de peso. Então, isso não é caro e é básico. Eu acho que toda unidade básica, toda cidade tem que ter uma unidade de saúde no sistema único que tenha balanças adequadas. Então, para menores de 2 anos assim, sempre sem roupa, esse bebê está de fralda, mas ok. Se essa fralda estiver cheia, você vai tirar. E uma criança maior vai usar a balança normal, desde que seja uma balança com dados confiáveis. Como é que eu vou avaliar a estatura? Então, fiz a medida da estatura do jeito correto que está lá, e aí a gente vai fazer a comparação com as crianças da mesma idade. Então, veja só, esse gráfico, ele foi construído pela Organização Mundial de Saúde, é um recurso que o médico que atende crianças tem que ter. Se você não tem impresso, você digita lá, Sociedade Brasileira de Pediatria, gráficos de crescimento. Tem todos os gráficos, inclusive de outras condições específicas. E gratuito, sem custo algum. Então, você vê lá. Então, se a criança está com, vamos colocar, com 8 meses, e ela está com 65 centímetros, ela está aqui. Então, ela está abaixo do score Z-2. O que que isso quer dizer? A gente pegou a aferição de estatura de crianças do mundo inteiro, de vários continentes do mundo, inclusive do Brasil, e se distribuiu em médias. A média da população é essa linha verde, e as variações em relação à média, até 2 desvios padrões para cima é o +2, até 2 desvios padrões para baixo é o -2. Então, se está dentro dessa -2 e +2, está considerado normal. Mas a gente também tem que avaliar o padrão evolutivo dessa criança e avaliar quem é essa criança. E se foi prematuro, eu não vou usar esse gráfico. Se é uma criança que vinha aqui na curva vermelha de cima e agora está na curva vermelha de baixo, muito provavelmente cruzou duas linhas, né? Muito provavelmente não está com peso adequado, porque a gente avalia o padrão evolutivo. Então, isso também é triagem, e isso na verdade, a parte mais importante da triagem e do check-up do pediatra. Mas eu não vou falar só disso, não, fica tranquilo. E a questão do peso, a mesma coisa. Então, o peso a gente vai avaliar, você vê que tem para meninos e para meninas, também tem distribuição de médias. Então, a gente tem que avaliar a velocidade de ganho de peso, velocidade de crescimento, tudo isso vai ser ponderado. Deixa eu não estou conseguindo voltar. É, E aí, como que eu vou avaliar essa estatura? Eu tenho que considerar, então, a aferição correta, tenho que avaliar também qual é o alvo genético dessa família. Então, não adianta eu querer que essa criança esteja lá na linha verde, se o pai e a mãe têm baixa estatura, por exemplo. Eu vou avaliar o canal de crescimento familiar e essa variação em relação à estatura-alvo. A estatura-alvo a gente calcula com a estatura materna mais a paterna. Se é um menino, eu vou somar 13. Se é uma menina, eu vou diminuir 13 e dividir por 2. Esse vai me dar o valor da estatura média de alvo daquela criança. Isso lá quando ela estiver na idade adulta. E aí, o canal de crescimento familiar vai ser, em média, variar de 8 centímetros para menos até 8 centímetros para mais. Se a criança está nesse canal familiar e tem uma velocidade de crescimento normal para a idade, eu não vou ficar preocupado com a estatura. Se tem uma alteração no canal familiar ou se tem uma velocidade de crescimento baixa, aí a gente vai investigar e a gente vai falar sobre isso depois. E aí, o que que a gente espera? Então, esses gráficos aqui são gráficos que estão escritos lá no Tratado de Pediatria, que é o que a gente espera de uma criança saudável.
Então, a gente espera que ele tenha esse ganho de peso nos primeiros 3 meses. Eu sempre falo para as mães: olha, nos primeiros 3 meses ele vai ganhar muito peso, você vai ver muita diferença. Depois de 3 meses ainda vai ver certa diferença, mas vai diminuir. Porque a curva de crescimento ela é muito íngreme no início e depois ela vai dando uma estabilizada, mas sempre ascendente. E a estatura é a mesma coisa. Perímetro cefálico é a mesma coisa. Então, isso a gente tem como norte para a gente definir qual criança que não está dentro do esperado. Então, isso também é um exame, isso é um exame clínico. E isso é fundamental para que a gente defina qual é a criança que precisa de investigação e qual é a que não precisa. A maioria não precisa, se a gente fizer a avaliação correta. Além disso, pensando em comportamento, desenvolvimento, então, tem uma antiga conselheira da Sociedade Paulista que falou que eu estava lendo para fazer a aula, ela fala que a consulta pediátrica tem 3 pilares. Tem a avaliação da alimentação, do sono e a avaliação do desenvolvimento. Então, o desenvolvimento seria tanto peso, estatura e desenvolvimento neuropsicomotor. Aí a gente sempre está muito bem treinado na nossa formação, a maioria de nós, para avaliação de desenvolvimento neuropsicomotor. Porém, a avaliação do desenvolvimento, da comunicação, das interações sociais, às vezes a gente não está tão preparado. E hoje, nossos pacientes são bombardeados com informações todos os dias sobre autismo, sobre atraso na fala, né? Então, a gente precisa se atualizar. Esse manual de orientação, saiu do forno agora, dia 25 de abril, ele traz esse checklist. Nós temos algumas escalas que podem nos auxiliar lá no desenvolvimento neuropsicomotor, excelentes, como Denver, né, outras escalas, mas no ponto de vista prático, eu achei uma das melhores escalas para dar segurança para o médico generalista em relação ao autismo. Tanto a Academia Americana quanto a Sociedade Brasileira concordam em fazer essa avaliação, que são perguntas, cerca de 20 e poucas perguntas em relação à interação social, e aí você, dependendo das respostas, você tem segurança de falar: essa criança merece uma intervenção precoce, essa criança não merece. Para a gente não sair encaminhando todo mundo para terapia e também para a gente não perder o diagnóstico precoce. E qual que é a realidade? Então, eu aprendi lá no posto de saúde com o meu professor, que é pediatra, que quando a criança faz 1 ano de idade, ou no máximo 2 anos, eu vou pedir tudo isso aqui: hemograma, ferro, ferritina, tá até errado, ferro, ferritina, TSH, T4 livre, glicemia, perfil lipídico, vitamina D, AS, com urocultura e EPF, 3 amostras, em dias diferentes ainda. Então, será que essa é a prática? Mas por que que a gente tem que fazer isso? Então, eu peguei cada um desses exames e fui dissecando eles para a gente entender o porquê. Então, é claro que eu sei que existem realidades diferentes, né? No caso do meu professor, eu acredito, né, que nós estávamos num posto de saúde, na periferia, então a oportunidade daquela criança ter um pediatra na vida dela era aquela e não tinha mais outra, e eu até entendo pedir tudo isso. A gente vai falar sobre isso. Mas o que que tem embasamento científico? Com 1 ano de idade, é consenso em todas as sociedades, tanto as americanas, a europeia, a canadense, que a gente faça uma avaliação de anemia. Lá nos Estados Unidos, eles fazem avaliação de anemia em algumas referências a partir dos 4 meses de idade, mas não necessariamente com exame laboratorial. Eles fazem avaliação do perfil de risco dessa criança de ter anemia. A nossa sociedade, ela recomenda, no Tratado de Pediatria, que se faça avaliação de hemograma e ferritina e PCR com 1 ano de idade. Além disso, recomenda-se fazer o parasitológico de fezes. Porém, isso é uma coisa que não é um consenso, é, não tem um reforço científico de que isso vai melhorar o desfecho, que a sensibilidade vai ser grande, e a gente vai discutir isso aqui. Então, com 1 ano de idade, todas as crianças têm que estar fazendo profilaxia para anemia. Porém, com 1 ano de idade também, a gente tem que avaliar o risco. Por quê? A incidência de anemia no Brasil é 33% em menores de 7 anos. O risco
de uma anemia a longo prazo é o quê? Risco de atraso cognitivo, risco de atraso global no desenvolvimento. Então, a anemia nos primeiros anos de vida está relacionada a um QI menor na idade adulta, a um baixo sucesso no mercado de trabalho. Então, isso é muito sério. Por isso que a gente faz profilaxia e a gente faz uma avaliação precoce. E qual que é a incidência de parasitose pensando no parasitológico de fezes? Entre escolares. Escolares são crianças até 9 anos de idade, 5 a 9 anos de idade. É, varia de 23% a 66%. Então, é muito variável. Depende da região do Brasil. E em lactentes, 15%. Isso falando do Brasil como um todo. Mas pode acontecer poliparasitismo e o risco disso é uma síndrome desabsortiva, pensando em anemia e até desnutrição. Então, como que a gente avalia o risco de anemia? Então, a gente sempre vai ter que avaliar a condição da gestação. Se foi uma gestação múltipla, se foi uma dieta, é uma dieta pobre em ferro, a gente sabe que ferro, onde a gente adquire? A gente adquire nos vegetais verdes escuros e, principalmente, na carne. A carne não é uma realidade de todas as populações. Então, se eu estou numa população de baixo nível socioeconômico, que eu sei que tem uma nutrição pobre em carne, por exemplo, carne vermelha, eu posso considerar um fator de risco para anemia. As condições da criança, prematuridade é um risco de anemia, a gente entra até mais cedo. O baixo peso ao nascer, o alto ganho de peso também é um risco, porque o metabolismo acelerado exige dessa criança. O aleitamento materno exclusivo prolongado, isso é uma realidade em algumas populações por causa de condições socioeconômicas. O consumo de leite de vaca antes de 1 ano de idade, dieta vegetariana e a ingestão de alimentos, baixa ingestão de alimentos ricos em ferro. Então, crianças que não têm fator de risco vão fazer suplementação após os 6 meses de idade. Isso vai até 2 anos. Crianças que têm risco, aí elas entram nesse grupo aqui, que são crianças que com peso adequado, independente do tipo de alimentação, vão entrar com miligrama de ferro elementar a partir de 3 meses, quando essa criança que tem um fator de risco, né? No caso, se ela nasceu com peso adequado, se ela nasceu a termo, mas ela tem fator de risco, ela vai entrar com 3 meses de idade e vai fazer até 2 anos de forma profilática. E aí, se ela nasceu com baixo peso, vai aumentando conforme o peso que ela nasceu. Isso está nesse consenso sobre anemia ferropriva, que foi atualizado em 2021 pela Sociedade Brasileira. Teve uma divergência, porque em 2019 mudou, depois voltaram atrás, mas é sempre consenso que a gente tem que avaliar qual é a história da mãe, qual é o nível de nutrição materna para a gente determinar qual vai ser a dose. Das parasitoses intestinais. Agora é uma polêmica. Triagem ou profilaxia para verminose? Então, vamos lá. Nesse documento de 2020 da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é o documento mais atual da nossa sociedade para falar sobre parasitose, ele classifica, né, a necessidade de fazer profilaxia para verminose a depender da prevalência das eumintíases, principalmente aquelas que são transmitidas pelo solo, que a prevalência vai determinar a necessidade de fazer profilaxia. Então, veja só, se eu estou diante de uma população que tem uma prevalência de até 50% de parasitose intestinal, a principal eumintíase, eu vou considerar fazer, né, se é menor que 20%, vou considerar individualmente. Se é entre 20 e 50, uma vez por ano. E se é mais que 50%, 2 vezes por ano. Como é que eu vou saber isso? Né? Porque são doenças, é uma condição negligenciada, não é, é uma condição de país pobre, de populações pobres, e o que esse documento traz, que eu achei muito interessante, e os outros documentos que eu li também, é que o custo do exame é muito alto, então não compensa quando a gente compara o custo do exame com o custo do tratamento. Então é muito mais barato já tratar do que fazer o exame. Porém, esse documento, né, ele fala que o Brasil, em 2016, saiu desse risco moderado. Então, o Brasil, como um todo, está no baixo risco. Porém, não é uma realidade de todos os estados. Veja só, a revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical publicou esse artigo, que é uma revisão sistemática,
E aí eles concluíram, quando foram avaliados os dados de estudos conduzidos na faixa etária pediátrica, crianças e adolescentes menores de 18 anos, foi identificada uma prevalência de 48%. Então, veja, ele dá há uma divergência com o documento da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, há uma prevalência de 48%, com uma heterogeneidade de 99%. O que que variou? Em cada região do Brasil tem uma porcentagem de incidência diferente. Nós estamos aqui no Centro-Oeste, olha só, a nossa realidade é uma realidade de fazer profilaxia 2 vezes por ano. Então, vai depender da sua região. E aí, a depender da sua região, o quê? Saneamento básico, né? Exposição dessa criança, muitas vezes, vamos supor, eu tenho pacientes no consultório particular, eu pergunto, você vai muito à fazenda? Por quê? Todo mundo em Goiânia tem costume de ir à fazenda. E aí, nessa fazenda, tem consumo de água de poço, às vezes até em casa, né? Aqui em Goiânia é o interior que virou capital. E a gente tem que pesquisar essas coisas para considerar, porque muitas vezes o exame vai dar negativo e a profilaxia é indicada. Então, vamos avaliar caso a caso. Triagem para diabetes. A gente sabe que a diabetes mellitus tipo 1, que é insulina dependente, ela é a mais comum na infância. O Brasil é o terceiro país no mundo em incidência de diabetes mellitus tipo 1. Isso é um dado do Atlas da Federação Internacional de Diabetes. Porém, a Sociedade Brasileira de Diabetes traz esse dado. A agregação familiar é rara. 85% dos pacientes não possuem história familiar. A concordância é de 30 a 70% em genes idênticos, então muito variável. E de 6 a 7% entre irmãos e 1 a 9% para crianças que têm pais com DM1. Então, ou seja, a triagem para diabetes, ela é super questionável. E olha só esse dado que eu não tinha conhecimento, estudando para preparar essa aula, eu tive conhecimento. O que que se discute? Se discute o rastreamento dos autoanticorpos, porque a gente sabe que o DM tipo 1 é uma doença autoimune. Então, quando eu estou suspeitando, por exemplo, eu estou suspeitando de diabetes tipo 1, mellitus tipo 1, não na urgência, estou falando na rotina, uma criança saudável, veio com uma glicemia alterada, quando eu vou encaminhar para o endócrino, eu já peço os autoanticorpos, porque ele vai querer determinar a causa. Então, o que se discute hoje de prevenção seria fazer o rastreio dos autoanticorpos, visando reduzir o risco de cetoacidose diabética e educação dessa pessoa que pode ter um risco aumentado de diabetes, porque eu não vou entrar com tratamento só porque tem autoanticorpos positivos, mas eu vou ligar um alerta, mas é isso que se discute. Para quem? Então, a triagem ela pode ser universal ou para populações específicas. Nesse caso, seria para pessoas que têm pacientes familiares de primeiro grau com diabetes tipo 1. Mas veja só, a concordância não é alta, a porcentagem não é alta. Então é super questionável fazer glicemia de jejum de rotina universal, né? Eu sou do tempo que isso era um costume, para não falar que é o tempo ainda, né? Até hoje a gente faz isso. E a prevalência de DM2? A prevalência de DM2 de pré-diabetes no Brasil, de acordo com dados do estudo dos riscos cardiovasculares em adolescentes, foi de 3,3% e de 22% em 37.854 adolescentes de 12 a 17 anos de idade, respectivamente. A diabetes tipo 1 ela tem outro mecanismo, é resistência periférica à insulina, então está associada fortemente à obesidade e sobrepeso. Então, quando que a gente vai triar? Nesses casos, quando tem sobrepeso, então tem crianças menor de 10 anos que têm sobrepeso e obesidade, né? Então, é claro que eu não estou falando de uma criança menor de 2 anos, né? Porque aí teria que ter um erro alimentar muito grave ou uma herança metabólica muito ruim para a gente pensar em obesidade antes disso. Mas se eu ver antes dos 10 anos, eu vou triar, mas aqui, o que é recomendado, esse card é da Sociedade Brasileira de Diabetes. Idade maior que 10 anos ou após o início da puberdade. Um dos fatores de risco adicionais, história materna de DM2, diabetes gestacional, história familiar, de parente primeiro ou de segundo grau. O que que é parente primeiro e segundo grau? Pai, mãe, vô e vó. Não é tia, o primo. Acantose nigricans, hipertensão arterial, dislipidemia ou síndrome dos ovários policísticos. E a triagem para deficiência de vitamina D? Os principais consensos internacionais e nacionais
não recomendam triagem de hipovitaminose D para, a não ser para grupos de risco. Então, não é recomendada a triagem universal, mas eu achei super interessante esse dado. Quando eu vou avaliar o que que é fator de risco, aí eu me deparo com isso aqui. Então, tudo isso aqui que todo mundo já sabe, mas a gente fala de exposição solar inadequada. Hoje em dia, a gente não se expõe ao sol, de um modo geral. Então, eu trouxe aqui as fontes que são ricas em vitamina D. Nossa população no estado de Goiás, né, não tem o hábito de comer esses alimentos. Atum, sardinha, salmão. Salmão, então. Aí, fígado de boi, a gente até tem costume, mas é uma quantidade muito baixa de vitamina D. Então, por isso que se justifica, a gente pode concluir que nós temos uma população de risco para deficiência de vitamina D, que é a realidade que a gente vê no consultório, né? A gente faz dose profilática de vitamina D no primeiro ano de vida, 400 unidades, no segundo ano de vida, 600 unidades. Quando é prematuro, a gente faz polivitamínico, porém, a gente sabe que com 2 anos de idade, você não vai ficar sem vitamina D, você vai ter que fazer a triagem. E aí tem a questão da pessoa que tem a pele negra. Ela tem um risco maior de deficiência de vitamina D. Então, tudo isso tem que ser considerado, e aí, nesse caso, a triagem ela tem que ser considerada sempre. A triagem para doença tireoidiana, que é o TSH e T4 livre, também é uma questão super questionada. Para uma criança saudável, né, gente? A incidência de hipotireoidismo subclínico é menor que 3%. E mesmo quando diagnosticado na maioria dos casos, tem resolução espontânea. Essa é a posição da Sociedade Brasileira de Pediatria e do Departamento de Endocrinologia. O hipertiroidismo, ele está fortemente relacionado à doença autoimune. Então, é muito difícil o hipertiroidismo acontecer, aquela tempestade da tireoide, de forma subclínica, e sem estar relacionada a outras doenças ou até a síndrome de Down. O que que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia fez um documento para falar só sobre isso? Em criança, ele não se posicionou. O que que é a recomendação? Pessoas assintomáticas a partir de 35 anos fazer uma dosagem a cada 5 anos. E aí, ele virou, na minha opinião, a triagem para doença tiroidiana virou o exame do psiquiatra. Que a gente só vai triar no dia que você tiver uma doença psicossomática. Porque, e também outras condições, mas o que que vai ser um sintoma de uma doença, ou um sintoma muito discreto de uma doença metabólica, né? Então, é muito difícil, porém, não é necessário a gente fazer triagem universal. Triagem para dislipidemia. Isso é outra polêmica, né? Que a gente sabe que hoje em dia a gente tem um hábito alimentar muito ruim, nós temos acesso aos ultraprocessados muito cedo. E lembra que eu falei do pilar da consulta do pediatra. Um dos pilares é falar de alimentação. Então, recordatório alimentar da criança. O que que ela comeu nas últimas 24 horas? O que que ela come pela manhã, na hora do almoço? Qual é a composição do prato dessa criança? Então, eu tenho que avaliar o risco. Por quê? Eu quero prevenir, pensando em dislipidemia, a arteriosclerose. E ela não vai acontecer agora na infância. Ela vai acontecer depois dos 50 anos de idade. Então, a incidência de doença vascular em menores de 50 anos é muito pequena. E ela está fortemente relacionada à hipercolesterolemia familiar. A incidência dessas doenças são doenças genéticas, tem um padrão heterozigótico, homozigótico, a depender do tipo de colesterol que está aumentado, é, elas são raras também. Então, quando que eu vou fazer essa triagem? A triagem não deve ser feita em menor de 2 anos. E a gente sabe que essa é uma prática comum, né? E até uma expectativa dos pais, uma vez que essa criança menor de 2 anos está em pleno desenvolvimento, ela precisa de um metabolismo muito diferente do que a gente adulto precisa, do que de uma criança maior precisa. E a triagem ela passa a ser seletiva a partir dos 2 anos de idade, até os 8 anos, quando na família tem história de infarto agudo no miocárdio, ou AVC, ou doença arterial periférica em homens abaixo de 55 anos. Então, aí, nesses casos, a gente vai fazer uma triagem, e muitas vezes a gente até questiona se é feita anualmente ou trienalmente.
A história familiar de doença familiar, pensando em hipercolesterolemia familiar, e outros fatores de risco, como hipertensão, diabetes, tabagismo passivo, obesidade. Ela passa a ser universal a partir dos 9 anos, até os 11 anos de idade. Depois dos 11 anos, seletiva, caso ocorra história familiar positiva, ou um novo fator de risco. O que é muito comum aqui? Com 9, 11 anos de idade, 12, sedentarismo, uso de tela prolongado, videogame, não pratica atividade física, erro alimentar grave, começa a adolescência e começa, né, a idade das preferências, das seletividades. Então, aí nesses casos, aí a gente vai sempre triar, sempre pensando, gente, anamnese e quem é essa pessoa que está diante de mim. Então, eu vou ofertar para ela a melhor medicina. Triagem de urina, essa eu achei fantástica também. Você pensar, para que que eu vou fazer um exame de urina em uma criança assintomática? Eu não estou diante de uma grávida, né? Eu não estou diante de uma criança com febre e eu não sei o foco. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, fez essa cartilha para pediatras, achei fantástica. Eu já uso ela há um tempo na minha prática e tem um capítulo falando de infecção urinária e fala: não recomendamos a realização periódica de exames de urina e a uricultura em crianças assintomáticas. Então, não tem nenhum benefício. A bacteriúria assintomática não deve ser tratada e o aumento de proteína na urina assintomático também não tem significado algum. Então, a gente não precisa fazer exame de urina em criança assintomática. Triagem para hipertensão arterial sistêmica. Isso é uma coisa que que os pais não sabem, né? E que muitas vezes a gente não pratica. A aferição de pressão arterial sistêmica tem que ser feita anualmente a partir dos 3 anos de idade. Pensando numa hipertensão primária, que vai ter um efeito a longo prazo muito ruim nessa criança, eu tenho que fazer da forma correta. Tem fatores de risco para menores de 3 anos? Tem. Geralmente nascer com menos de 32 semanas, pequena idade gestacional, menor que 1,5 kg, complicações neonatais que necessitaram de cateterismo umbilical, infecção urinária recorrente, malformação urinária, história de doença congênita nos rins, doenças hematopoéticas ou que precisaram de transplantes e outras condições mais raras. De rotina, então, passa a ser obrigatória a partir dos 3 anos e a gente tem que saber interpretar. A gente interpreta sempre correlacionando a estatura daquela criança e o percentil da pressão. Então, aqui, esse aqui é do documento da Sociedade Brasileira de Pediatria. Quando a PA ela é menor que o percentil 90 para o sexo, idade e altura, eu já considero normotenso. Teve uma atualização em 2017. Veja só, antes, quando era maior que 90 até 95, eu considerava pré-hipertensão. Hoje eu considero PA elevada já, e aí já levanta um alerta. Quando é maior que o percentil 95, hipertensão. Quando a PA é 5 milímetros de mercúrio acima do percentil 99, hipertensão estágio 1, aí assim vai, mais 12 milímetros, hipertensão estágio 1 ou hipertensão estágio 2. Então é isso que a gente tem que fazer: medir com manguito adequado, fazer a aferição correta, fazer no consultório, na consulta, mesmo a criança estando assintomáticas. Triagem de puberdade. Então, essa criança cresceu, eu estou acompanhando ela com a periodicidade normal, estou acompanhando os hábitos de vida, estou acompanhando a alimentação. Eu tenho que fazer a avaliação da puberdade. E aí, nos meninos, lembrar, primeiro sinal é aumento testicular, nas meninas é a telarca. E quando é que eu vou pedir radiografia de mãos e punho? Quando eu considero que essa criança tem uma puberdade precoce, eu vou fazer avaliação de crescimento e avaliação de fechamento de epífise, e quando também tem um atraso puberal. E aí, nesse caso, eu não vou fazer só avaliação de idade óssea, eu vou fazer avaliações metabólicas, do perfil hormonal dessa criança. Então, o exame clínico é insuperável. A gente sempre vai ter que examinar a criança. Então, o que que a gente faz na prática, né? A gente tem que pensar, isso é uma conclusão minha, diante de tudo que eu li. A gente tem que pensar na população que eu estou atendendo. É uma população de uma
de uma cidade, que eu estou aqui no interior do estado de Goiás. Eu estou atendendo no Sistema Único de Saúde. Essa população, ela tem acesso a saneamento básico, ela tem uma alimentação rica em micronutrientes, ela tem estímulo adequado, ela tem prática de atividades físicas. Como é que é o estilo de vida dessa pessoa e dessa população? Quais são as doenças próprias daquela população? Por exemplo, eu estou numa comunidade calunga, né? A gente sabe que na comunidade calunga, no estado de Goiás, nós temos incidência grande de leishmaniose. Então, eu vou ter um olhar muito diferente para essa população do que para uma população do entorno de Brasília, por exemplo, em outras condições específicas. Eu vou fazer a anamnese, incluindo os hábitos de vida, e o exame físico, da forma adequada, pesar, medir a criança, aferir a pressão em maiores de 3 anos, fazer o exame clínico completo e o exame físico. E o contexto dessa pessoa para o acesso ao serviço de saúde. Quando é que ela vai voltar? Eu tenho chance de reavaliar essa criança de novo? Ela tem chance de fazer esse exame? Né? Tem isso também. E a relação médico-paciente. Então, a gente tem que avaliar tudo isso, né? Porque a gente sabe que hoje em dia é muito mais fácil a gente pedir um exame do que a gente explicar tudo isso para a mãe. É, porque muitas vezes os pais já vêm com a expectativa de fazer um check-up, de fazer uma bateria de exames que vai trazer. Eu quero, inclusive, doutor, eu quero fazer uma bateria de exames, eu quero saber o tipo sanguíneo do meu filho. Eles falam assim. E aí a gente sabe que qual é a relevância disso para a clínica dessa criança, para a vida dessa criança? Nenhuma, né? Não tem nenhum benefício saber o tipo sanguíneo, mas para eles, para a população que não tem informação, é muito importante. E a gente tem que estabelecer essa relação e explicar para que o exame laboratorial existe. Então, eu trouxe essa reflexão do juramento de Hipócrates, que a gente não deve fazer mal, o princípio da não maleficência. Então, quando a gente pede exame demais, quando a gente enche o paciente de exames, a gente acaba gerando uma expectativa, a gente vai ser invasivo. Então, existe até um movimento global para que o pediatra, que o médico, de um modo geral, escolha com sabedoria sobre quais exames que ele deve fazer. Para a gente não radiografar demais, nem de menos, nem tomografar demais, nem pedir exame demais. Lembrando do princípio básico da medicina, que é não fazer mal, sempre fazer bem. Então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Fantástico. Ronaldo, você deu show. Você grava essa aula, você deixa ela guardadinha, que a gente vai ter que aproveitá-la de novo. Agora você ficou especialista nisso, se não era, ficou. Isso foi super, assim, nossa, só parabenizar mesmo, adorei, adorei, aprendi muito. Eu acho que é essa, mas é essa, era isso que eu, exatamente o que a gente estava pensando. Alguém está falando, ó, melhor que já vi. Era isso, aquela ideia de que é muito mais fácil a gente ceder às pressões e entregar uma lista de um monte de bateria de exame do que a gente ter esse olhar que tem que ter, né? A clínica é soberana, o acompanhamento clínico, e eu acho que se ficou, quem prestou atenção na aula entendeu isso muito bem, que você repetiu por meio de vários estudos, isso. Se vai pedir exame, ele é direcionado para cada caso específico, é um resumo de tudo que você falou, mas com certeza tem dúvidas aí, vamos ver aqui que o pessoal pergunta, mas eu fiquei encantada, de verdade, parabéns, eu fiquei encantada. Era muito mais do que né, que eu esperava. Eu acho que fantástico. Deixa eu ver o que o pessoal pergunta aqui. Ai, 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 deixa eu ver. Aham. Eu tive um problema com a minha internet. Eu fiquei apavorada porque teve alguma coisa aqui em casa que caiu. Mas eu vi que estava andando, eu falei, alguma coisa, eu corri aqui. Excelente reflexão, exatamente. Foi uma reflexão para todos nós, né? A gente tem que tirar um minutinho a mais e conversar com, com as pessoas. Só agradecendo aqui. Posso ler aqui uma aqui? É isso, isso. Sou Alfa. médica na atenção primária, tenho um paciente de 6 meses, mãe apresentou diabetes gestacional e logo nas primeiras consultas fiz encaminhamento para pediatria.
encontra-se aguardando a consulta. Entretanto, a criança tem apresentado um ganho de peso acima do esperado. Gostaria de orientações de como proceder nessa situação. Você quer falar alguma coisa? Não, você é muita coisa, né? Dá para avaliar muita coisa aí, mas eu acho que a pergunta para você, se quiser responder, Certo. se você puder. Então, é, a gente sabe que existe até um conceito popular de que essa criança vai ter diabetes, né? Então, não tem, isso não é consolidado, isso não vai acontecer, isso não é diabetes, o que ela está apresentando. O que eu acredito, a gente tem que avaliar a primeira coisa, qual é o tipo de alimentação, se é aleitamento materno exclusivo ou não. Se é fórmula, qual fórmula que ela usa, se ela usa leite de vaca ou não, se já entrou com a introdução alimentar, já fez a introdução alimentar. Ah, na minha experiência, já tive alguns pacientes assim, é, e eles geralmente, quando faz a introdução alimentar, eles têm uma estabilização na curva de ganho de peso. Isso a gente falou lá no começo da aula. Como eu estou pensando em programação metabólica, muito provavelmente essa mulher ou teve um diagnóstico tardio de diabetes, ou ganhou muito peso na gravidez, ou já é obesa, e aí a gente está falando de epigenética, né? Então, ele tem a predisposição genética e foi induzido pelo metabolismo materno lá no período dos 1.000 dias para que ele tivesse um ganho de peso acelerado nesses primeiros dias. Existe toda uma discussão sobre o que fazer. Já fui no Congresso Brasileiro de Pediatria, porque como é que você vai fazer dieta com uma criança que amamenta exclusivamente no seio ou um lactente que mama fórmula? Então, geralmente, não tem muito a ser feito, a não ser acompanhar, orientar o máximo possível uma introdução alimentar saudável. Ela colocou aqui, criança iniciando a introdução alimentar, mas estava em aleitamento materno exclusivo. Então, é impossível você limitar essa ingestão de leite materno. Ela está recebendo o melhor alimento do mundo, porém ela tem influência epigenética e genética de tudo que aconteceu nesse período perinatal. O que na minha prática eu percebo é que essas crianças depois elas estabilizam, principalmente após a introdução alimentar. E aí o seu papel é alertar essa mãe sobre o risco de obesidade, essas crianças têm risco aumentado ADM2, mas lá na frente, e falar, ó, mãe, então, como nós temos esse risco, nós não queremos repetir essa história, vamos fazer a introdução alimentar de forma mais saudável possível e aleitamento materno até 2 anos de idade. Perfeito, exatamente. Nada complementar é isso. A experiência que a gente vê é essa, né? Depois que entra numa alimentação adequada, né? Que começa com 6 meses, tende a estabilizar um pouco essa curva e a criança começa com a própria movimentação, ela estrutura melhor esse ganho de peso, né? A gente observa que leite materno não tem como a gente falar para não dar. Então, assim, se está adequado, é isso mesmo. Perfeito. Alguém está perguntando aqui se pode disponibilizar os slides. Na verdade, gente, essa aula vai ficar gravada, no canal do YouTube do Cremego, então vocês vão poder assistir, enfim, fica guardado lá para a gente poder olhar direitinho. Eu vou mandar meu e-mail aqui, todo mundo que estiver assistindo, se depois ficar gravada essa parte, meu e-mail é Ronaldo, MMF, 2 M de Maria, um F de faca, @gmail.com. Pode me mandar que eu mando para você em resposta. Aqui, ó, ótimo, super bom. Mais gente agradecendo. Eu vi que tinha muitas pediatras conhecidas também, Ronaldo, no, Ixi, tem muita que gente boa medo. assistindo essa Tem aula. residente aqui Muito também. bom, foi super bom. A gente está tendo um público muito bom, eu acho que e ter a oportunidade de ficar gravado, acho que facilita um pouco mesmo, né? Igual a gente Tá estava cheio falando. de residente aqui. Ô. Que bom, então aproveitaram bem, aproveitaram bem. Residente de pediatria tem que saber isso, gente, né? É a nossa formação, eu acho que a gente tem que estar sempre ligado nessa prática, nesse acompanhamento. Ele acabou pincelando da aula de todo mundo, foi super bacana. Então, eu acho que foi mais do que a gente esperado, as pessoas estão parabenizando e tudo. Eu queria, já são 8h11, né? Eu acho que a ideia é que a gente consiga passar o máximo de informação
E aqui, minha prima foi sua R menos. É, Foi esses enfim, dias, gente, foi esses dias. que vai passar rápido, né? Passa rápido. Enfim. Então, eu queria agradecer a presença de todos, eu queria, né, parabenizar pela sua aula, foi perfeita, adoramos, foi ótimo. Queria agradecer também ao Marquinhos, que está aqui nos assessorando, né, da Cremego, da assessoria do Cremego, e parabenizar, lembrando a todos que segunda que vem tem mais, a gente vai entrar no ciclo de vacinação semana que vem, e desejar uma boa noite a todos e que a gente possa, parabéns, né? Se você quiser falar alguma coisa ou divulgar suas redes, Ronaldo, tá na hora, Meu né? Instagram é @pediatragoiânia. Vocês podem seguir. Eu também tenho um canal no YouTube, no TikTok. Tô sempre falando disso, né? Eu não vou fazer dancinha, nada disso. É mais atualização mesmo. Se Que quiserem me bom, seguir, estou à disposição. E meu telefone também eu coloquei no chat. Caso alguém precise trocar alguma ideia, discutir um caso, estou à disposição. que bom. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos. Então, vamos ficar com Deus e descansar, né? Obrigada. Tchau, tchau.